Como hackeamos o futuro? Bem-vindos, tudo bem? Meu nome é Felipe Fernandes, eu sou Country Manager do Code Club. Mas para começar essa conversa, eu queria voltar um pouco no tempo, lá no finalzinho da década de 80, início da década de 90, quando eu e meu irmão, a gente estava procurando nosso presente de Natal e a gente descobriu na despensa da nossa casa duas caixas muito grandes. E a gente, já naquela época, a gente ficou muito empolgado com aquelas duas caixonas assim, e a gente ficou pensando várias coisas que poderia ser, e a gente teve uma belíssima ideia, né? Uma ideia, obviamente, uma travessura de criança, de abrir a caixa e descobrir o que que era, aproveitando que nossos pais tinham saído para poder fazer compras do mês, né? O supermercado era longe, a gente sabia, e a gente se aproveitando daquilo, a gente teve a super ideia de abrir a caixa lá para ver o que que era. E aí, nessa nossa travessura, assim, quando a gente fez o primeiro movimento lá para abrir as caixas, a gente descobriu que o que tinha dentro da caixa era um computadorzão multimídia com aquele monitor gigante, aquelas duas caixinhas de sons clássicas do computador da época, eram 386 com super poder de processamento e armazenamento, 4 GB de memória, e a gente ficou assim, cara, muito empolgado com tudo aquilo. E obviamente com medo, né, dos nossos pais chegar antes do combinado lá e achar a gente com a boca na botija lá. E então a gente pegou, ele abriu o computador todo, montou ele inteiro lá na sala de casa, no chão mesmo, e a gente pegou e quando a gente começou a dar os primeiros comandos lá, a gente já começou a descobrir o que que tinha dentro do computador, o que que estava dentro daquela máquina lá que pra gente era super especial, e a gente descobriu que tinha jogos, né? Então, o primeiro assim que eu lembro da gente ter brincado assim foi o Prince of Persia, e aí o garotinho lá andando naquelas masmorras e tal, lutando contra os inimigos e tal, contra as caveirinhas. Então, cara, era muito maneiro, assim, muito, muito divertido. E o outro jogo também que me marcou bastante, tá? Porque foi o primeiro jogo em primeira pessoa que eu joguei na minha vida e depois virou uma grande paixão, foi o Doom. E um jogo que naquela época, a criança de, sei lá, 8 10 anos era super impróprio, né? Se você for pensar na quantidade de sangue, quantidade de matança que tem. Mas era um jogo que a gente tinha na época e assim, era muito maneiro, assim, fez assim, eu ficar cada vez mais empolgado com todas as possibilidades que dava pra fazer com aquela máquina, assim. E aí eu ficava pensando, cara, o que mais dava para fazer no computador? Será que eu conseguiria criar alguma coisa, modificar alguma coisa no computador das coisas que já tinham lá dentro? E aí eu lembrei que meu pai tinha na prateleira lá um livro de Basic, que era um livro que você tinha que digitar uns comandos e rodar no computador e você conseguia fazer seus próprios jogos, assim. Então era muito curioso, porque aí eu peguei aquele livro lá e comecei a folhear para ver se eu conseguia digitar e fazer alguma coisa, mas assim, eram muitos comandos e assim, obviamente não tinha conhecimento, não tinha Google para me ajudar, então eu acabei não conseguindo fazer muita coisa, mas em compensação, alguns anos depois, né, lá por meados de 2015, 2016, 2015 não, 1996, 1995, meu pai me colocou no curso de informática, que era um cursinho próximo assim da nossa casa, e nesse curso de informática que ele achou que era só um cursinho de informática, na verdade era um curso de programação. E esse curso de programação era um curso de programação chamado DBase 3 Plus, é um curso de banco de dados, você conseguir criar um banco de dados lá. E assim, foi o primeiro contato com programação que eu tive, né? Então eu conseguia criar lógica de programação, fazer algumas coisas bem básicas assim. Então era muito curioso tudo que dava já para fazer com o computador. E assim, com o tempo passando, é, você consegue perceber uma coisa, né? Que naquela época, 1990,
80, 90 e os anos 2000, o início dos anos 2000, basicamente era quando o computador tinha começado, né, a se popularizar mais entre as pessoas, e aí pipocava para todos os lados assim, cursinho de informática, e aí você aprendia a utilizar, né, ferramentas, né? Então você não usava o computador criando coisas dentro do computador, na verdade você utilizava coisas que já estavam lá pré-estabelecidas, né? Já inventadas por outras pessoas. E então, basicamente, o que a gente tinha naquela época era uma educação tecnológica ferramental, onde você usava uma ferramenta. Era como você aprender a usar uma chave de fenda, um martelo ou alguma coisa assim. O computador ele se valia para isso, especificamente. Mas ele não é muito diferente disso, porque enquanto propósito, o computador tem o objetivo de ajudar a gente a fazer mais coisas do que a gente consegue. Então, assim como a escada ajuda a gente a chegar mais alto, se a gente não for tão alto, ou a gente consegue correr mais rápido se a gente tiver um carro, a gente consegue com o computador fazer coisas ou resolver problemas muito complexos em uma velocidade muito incrível que a máquina consegue ajudar muita gente a fazer isso. Então, é importante a gente entender qual o propósito do computador na nossa vida, né? O propósito de expandir a nossa capacidade de pensamento, de expandir nossa capacidade de armazenamento. Então, a gente, obviamente, não vai lembrar de todas as coisas que acontecem na nossa vida, mas se a gente tiver nosso celular lá, vai ajudar a gente a lembrar de bastante coisas, de coisas muito antigas. E aí, parando para pensar um pouco nisso e lembrando também de uma matéria que eu vi lá há muito tempo atrás também, uma matéria que dizia que o computador ia sumir. E aí, assim, naquela época, assim, eu já era muito empolgado com o computador e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei pensando, cara, como que o computador vai sumir, cara? Tipo, o computador é uma parada super fundamental para todo mundo vai cada vez usar mais, né? Então, já era muito claro, assim, para mim que tudo isso ia acontecer. E então, hoje eu consigo entender muito bem, assim, qual era a importância, o que o autor da matéria estava querendo dizer, que era basicamente que o computador ia se tornar tão comum que você ia deixar de perceber que ele existe. De modo que hoje a gente tem o computador na nossa TV, ou a gente tem um computador no micro-ondas, ou até na TV, na geladeira. Então o computador está inserido em todos os lugares. A gente tem no nosso bolso um computador que tem mais tecnologia do que a cápsula que pousou um homem na Lua. Então, a gente tem um poder de processamento muito grande com computação na nuvem e tal, todas essas coisas. Então, a gente precisa entender que hoje tudo isso está estabelecido. Mas e daqui a 5, 10, 15, 20 anos, como que vai ser? Como que vão ser esses profissionais do futuro que vão precisar comandar e controlar todas essas máquinas de uma forma mais de uma forma mais completa, né? Então, como que vai fazer isso? Como que a gente lida com os nativos digitais, né? Então, que são as crianças que estão nascendo hoje, que elas já nascem com o celular e o tablet na mão. A gente consegue perceber que as crianças hoje, todos esses movimentos que a gente faz com o dedinho lá no celular, são coisas muito, muito comuns, né? Muito naturais. Então, para um bebê, para uma criancinha, para ele é fácil de aprender e para a gente também. Então, é interessante que quando você entrega, sei lá, uma mídia impressa para uma criança bem pequenininha, ela tenta sempre fazer os movimentos, ou tenta fazer sempre as coisas como se estivesse numa mídia digital, uma maneira que você interage de uma forma mais bacana ali. Bom, dito tudo isso, né, todo esse contexto onde a gente tinha uma educação ferramental e hoje a gente tem o computador inserido de uma forma transparente na nossa vida, a gente ir também olhando um pouco para o futuro, né, para essas crianças que estão vindo agora, para as profissões do futuro,
o que que traz tudo para a gente, né? Traz uma grande oportunidade, a oportunidade de a gente pegar e, assim, preparar todas essas novas gerações para que elas sejam mais preparadas para esse futuro. Esse futuro a gente vai ter cada vez mais computador, a gente vai precisar dominar cada vez mais a máquina, né? Profissões estão sendo sumindo e novas estão sendo criadas, e essas novas normalmente influenciadas ou com alguma relação com computação. Então, duas meninas na época é, lá na época há 5 anos atrás, elas tiveram a ideia de criar clubes de programação, vislumbrando essa oportunidade de preparar essas futuras nações assim, de pessoas, né, esses futuros cidadãos. Então elas criaram esses clubes de programação que basicamente eram o quê, né? Eram juntar voluntários em locais com materiais adequados para ensinar crianças a programar. Então, juntando tudo isso, toda essa equação, elas chamaram de Code Club, esse, todo esse arranjo. Então, né, nos Code Clubs, o objetivo é incentivar as crianças a utilizarem o computador de uma forma criativa, de modo que elas consigam criar coisas usando o computador, não só usar o computador de uma forma como uma ferramenta onde você utiliza só coisas criadas por outros. Você pode criar suas coisas. Então, o Code Club ele tem uma dinâmica própria. Então, os Code Clubs eles funcionam normalmente uma vez por semana, em uma sessão de 1 hora de aula, onde os voluntários levam as lições e dão para as crianças lá, que normalmente tem turmas, né, de mais ou menos 12 alunos por voluntário. Se obviamente o voluntário tiver mais experiência com criança, dá para ter mais crianças, ou se você não tiver tanta experiência, põe menos crianças para poder participar do clube. É importante que as crianças estejam sempre interagindo. A gente também incentiva bastante que as crianças estejam em dupla ali, fazendo programação em par, porque é uma prática no meio de desenvolvimento você fazer isso, porque as pessoas aprendem mais, elas interagem mais. Então isso é super bacana. E esses clubes de programação, eles não necessariamente eles podem funcionar em colégios e em outros locais também. A gente percebe que o mais comum é o Code Club nascer dentro do colégio, né? Porque sempre tem normalmente os colégios hoje em dia eles têm um laboratório de informática, eles têm uma infraestrutura adequada para as crianças, e isso é importante porque seja um ambiente seguro. E também outros locais também podem receber o Code Club, porque o Code Club ele é um tipo de projeto que ele é muito flexível, e então de modo que você consiga colocar ou implantar ele ali em lugares bem diferentes. Tipo, aí você consegue implantar ele numa igreja que tem uma sala de informática, num telecentro, num hackerspace, numa Fab Lab. Então, num cowork também é bem comum de montar Code Clubs, e em outras ONGs também, parceiras da gente, é possível montar Code Club. E aí, assim, mas um ponto que a gente gosta muito de frisar é que o Code Club ele funciona além do colégio. Então, quando o Code Club ele acontece até na casa das pessoas, no play dos prédios, assim, super divertido, super maneiro, porque assim você consegue integrar de uma forma flexível e orgânica as crianças ali para poder inventar e criar coisas novas legais utilizando o computador, né? Então, o nosso material ele é dividido em 3 módulos, né, as lições que a gente dá para os voluntários darem para os alunos. Então, o primeiro módulo chama Scratch, onde a gente utiliza a lógica básica de programação. Então, ele utiliza uns bloquinhos coloridos para poder montar os projetos. Então, os joguinhos são montados a partir desses bloquinhos coloridos. O outro que a gente também utiliza é o HTML e CSS, que também é
já é uma maneira da criança começar a digitar algumas coisas e começar a perceber que depois que ela digita e salva o arquivo, ela começa a perceber que ela consegue visualizar o resultado. E, por fim, a gente tem o Python, que é uma outra linguagem de programação, uma linguagem de programação muito robusta, muito complexa, assim, mas que tem uma sintaxe muito simples, dá para aprender bastante coisa. Então, o Python ele é bacana, onde você consegue pegar e implementar ali de uma forma simples, usando o computador. Praticamente todos os computadores conseguem rodar o Python. Você consegue criar programas até bastante complexos, assim. E também uma maneira da, assim, uma criança, ela já começa a trabalhar um pouco mais de abstração, né? Porque o Python já exige um pouco mais de abstração ali para poder você fazer a programação. Você precisa planejar um pouco mais a sua ação, escrever seus comandos lá, suas instruções para o computador e aí depois mandar executar. E aí depois você tratar ali com resiliência, né, para poder testar e repetir até ter o resultado que você espera. Então, hoje o Code Club ele tem 36 lições, né, divididas nesses 4 módulos, e a gente está traduzindo mais ao longo dos anos, e o nosso material todo é organizado de modo que a criança vá de aula a aula aprendendo cada vez mais um pouquinho. Então, nas primeiras aulas, como ela aprende uma coisa, e aí, tipo, logo depois ela começa a aprender uma nova coisinha, e aí ela vai complementando aquele raciocínio, de modo que ela, no final do módulo, ela consiga ter um conhecimento bem complexo, de uma forma que ela consiga já criar o próprio joguinho por conta própria. Então, isso é bem legal. Então, para os voluntários, né, hoje a gente tem basicamente 2 tipos de atuação como voluntário. O primeiro é você criando clubes ou dando aulas, então é tudo um universo só. E o outro universo que é o universo do campo da tradução. Todos os nossos materiais vêm da Inglaterra, eles são disponibilizados na Inglaterra em inglês, e a gente tem um corpo de voluntariado que são especializados em traduzir. E aí eles têm um grupo lá e eles traduzem todo o material e disponibilizam para os outros voluntários que dão aula nos Code Clubs aqui do Brasil, né? Então é muito bacana isso porque assim, principalmente no grupo de voluntários do time internacional, né? Eles conseguem se perceber do todo, da rede do Code Club, dessa grande rede, onde eles conseguem juntar uma coisa na outra lá e conhecer pessoas de nacionalidades diferentes, né, com problemas às vezes até similares do Brasil. E do outro lado tem todos os voluntários que se juntam à rede aqui nacional, onde você consegue conhecer pessoas de localidades muito distintas, assim, tentando aplicar o Code Club ou aplicar ali noções que o Code Club dá, criando clubes em outras cidades, então é super bacana. Os voluntários, basicamente, eles precisam, para conseguir atuar com a gente, um compromisso de 12 semanas, porém, se você fizer o clube com mais pessoas, você consegue até reduzir assim, esse compromisso, uma coisa que dá para negociar quando você fizer o clube com mais pessoas. Você precisa de basicamente 1 hora de dedicação para a aula, mas você consegue fazer você precisa de mais um pouquinho de tempo para poder testar, estudar a aula, né, antes de aplicar a aula para os alunos. Então, a gente... E aí, por fim, uma outra coisa que é importante também, e aí também precisa gostar, né, daquele ambiente com as crianças ali para poder incentivar a criatividade ali, porque a gente acaba se tornando um fio condutor do aprendizado ali para as crianças. O que o voluntário não precisa é que ele não precisa ser expert de programação, então muitos voluntários eles vêm participar do projeto tendo pouco conhecimento de programação ou nenhum conhecimento de programação,
E basicamente eles entram no processo para poder ajudar a construir o conhecimento deles próprios, porque à medida que eles vão ensinando ali para a criança o dia a dia, nas aulas, eles vão também aprendendo um pouquinho. Então isso é muito legal, fazer essa troca, assim, porque a criança também estimula bastante. Elas sempre tentam modificar um pouquinho a lição, então fica sempre um pouco bem divertido, assim, você tentar resolver um problema ali que a criança criou ali. Eu sempre incentivo, sempre acho bacana quando a gente pega e a gente ajuda ela a chegar no objetivo que ela quer, né? Então, construindo ali, criando uma lógica diferente, então é sempre super divertido. E uma outra coisa que o voluntário também não precisa, ele não precisa trabalhar sozinho, porque assim como eu falei antes, então o voluntário que cria o Code Club, eu participei de um Code Club com mais de uma pessoa, o compromisso dele mensal de 12 semanas pode se reduzir em menos tempo, porque se ele dividir o clube com 4 pessoas, por exemplo, ele consegue em cada final de semana ficar um voluntário e aí dividir esse tempo, e aí assim o compromisso não fica tão pesado, ele não fica tão oneroso para o voluntário, porque assim, para o voluntário pode às vezes ser um grande pode ser, às vezes até vir a ser um problema, ter que ir todo final de semana, mas para a criança é um compromisso que assim, deixa elas muito tristes assim, quando não acontece. Então é muito legal assim, você quando está envolvido no projeto se comprometer, principalmente com o sonho ali daquelas crianças ali de querer aprender e fazer um negócio diferente, ser uma coisa legal. Então, como que a gente está com o Code Club hoje? Hoje a gente tem uma rede com mais de 10 mil clubes fundados no mundo inteiro. A gente tem mais de 100 países que aderem ao Code Club ou criaram um Code Club já nas suas localidades lá, nas suas províncias e tal. No Brasil a gente já teve 500 clubes fundados. Atualmente a gente oscila lá entre 200 e 300 clubes ativos, porque os clubes eles têm linha de tempo. Obviamente as nossas lições, 32 lições, às vezes acaba e o Code Club não continua, ou eu crio outro, ou então continua com novos materiais, com outros materiais, ou recicla as turmas. Então isso é meio comum. A gente já conseguiu atender mais de 17 mil crianças, e também com a nossa rede de voluntariado, que tem mais de 2.300 voluntários, também é uma maneira de você conseguir trocar bastante tudo que já aconteceu, com toda essa experiência que já rodou no Code Club, para poder conseguir fazer coisas bacanas assim. Bom, e assim, para finalizar, né, o papo, então eu gosto sempre de lembrar dessa frase do Paulo Freire, que diz que ensinar é compreender que a educação é uma forma de mudar o mundo. E assim, como a gente tem o objetivo de hackear o futuro, que outra forma mais bacana que hackear o futuro com a educação? Não... É isso aí. Muito obrigado. Acabou?